Oi, rapaziada, estamos aqui na quarta-feira, nessa uma quarta-feira, né? A gente está trocando de sábado para quarta e às vezes fazemos outros dias, mas aqui estamos com o Hugo Malcato, que é um grande jogador e agora diretor desportivo de handebol. E é um cara que já está nisso desde os 14 anos de idade, iniciou a carreira nos anos 90, na altura em que Portugal teve uma equipa a disputar a final da Liga dos Campeões. O cara é craque mesmo, é muito bom. E durante 2 anos colecionou resultados em campeonatos e maioritariamente pelo Sporting. É isso, Hugo? É verdade. Muito bem. Mas antes de passar a bola para o Hugo, nós vamos falar aqui dos nossos É patrocinadores. isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Latitude Podcast. E vamos falar aqui hoje sobre o que vocês já conhecem, a qualidade dos nossos óculos Rock Solid para criança aqui, ó, inquebrável para aquelas crianças terroristas que gostam de acabar com tudo. Eles não quebram. Não quebram, tá? Tá aqui, você pode encontrar os óculos Rock Solid no rocksolid.com.br e também no Instagram, rocksolid_eyewear, né? Tem o cupom, Marco? Como é que é o Tem cupom lá? Latitude 25. Isso. Todos os nossos seguidores podem usufruir desse cupom, Latitude 25. É só entrar no site www.rocksolid.com.br. É isso aí. Exatamente. Também temos a Atomy aqui como a nossa parceira, tá? Uma empresa sul-coreana que também faz produtos de higiene pessoal, de saúde. Quem quiser saber mais pode procurar o Rodolfo Barros S_ no Instagram e também no Google, tá? Lá você consegue se tornar um parceiro Atomy e também conseguir todos os produtos da Atomy. A gente tem um presentinho aqui pro Rocato aqui no final. E só quem quiser saber vai ficar no final para saber o que é. Tá? Tem vitamina C, óleo de ômega 3, de peixe, entre outras coisas, mais de 76 produtos disponíveis aqui em Portugal. É só procurar lá no Google que vai encontrar o Rodolfo Barros, né? É isso mesmo. E que mais? É tudo. É tudo? É tudo. Então seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Hugo Malcato está aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre muita coisa. Vamos falar sobre o esporte, vamos falar sobre o novo clube dele, que ele agora está dirigindo. E, enfim, vamos falar sobre um pouco de tudo, né, Malcato? Seja bem-vindo, Malcato. Muito obrigado a vocês pelo vosso convite e também pelo interesse, neste caso, em termos do handball. Handball. Aqui chama handball. Nós fazemos o estrangeirismo. Aliás, não fazemos o estrangeirismo, nós fazemos efetivamente a adaptação para handball. Handball. Não é handball, porque como vocês pronunciam, acaba por ser porque efetivamente vem do handball, em inglês, e vocês fazem efetivamente o nome com o H. O desporto para vocês Sim. é com o H. Exatamente. Então, para vocês que viram a nossa postagem aí, não tá escrito handball, não está errado. Está correto em português do Brasil. Isso aí não é em português de Portugal. E em português do handball é handball com A. Só, sem H. Portugal, exatamente. É isso mesmo. Muito bem. E vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira como desportista, antes de a gente chegar até a diretoria de um clube como você já passou e que está agora. Na verdade, Marco, eu acho que eu chegar a dirigente acaba por resultar da minha falta de qualidades e de talento enquanto jogador, sabes? Em miúdo tinha dois tijolos em vez de pés, portanto o jeitinho para o futebol era curto, e então acabei por abraçar um outro desporto, por coincidência. Tinha um conjunto de amigos na rua que jogavam lá na equipa do bairro, ou lá da nossa cidade. Porque é que não vais experimentar? E eu fui experimentar e lá fiquei um tempinho. Naturalmente, já vinha um gosto de trás em relação ao handball. Um gosto, uma curiosidade em relação ao handball. Mas nessa época era tradicional o handball aqui em Portugal ou não? Assim, qual que era? Era porque, vejamos,
O desporto em Portugal é praticado por muita gente. Somos um país pequeno, não há assim tantos atletas, e por aí fora, mas o grande boom, por exemplo, do futsal que vemos agora, que acaba por ser um dos grandes, o segundo maior desporto, o grande boom do futsal só se dá no final dos anos 90, quando começam a haver mais transmissões televisivas e por aí fora, e muitas equipas, o investimento forte dos clubes grandes. Antes disso havia muito desporto. Porquê? Não havia consolas, não havia Netflix, não havia redes sociais e por aí fora. Precisávamos de outras coisas com que nos entreter. E durante muito tempo o handball, agora também não consigo precisar, porque depois isto é muitas disputas entre as diferentes federações e por aí fora, e porque depois há a questão dos atletas federados, atletas não federados, quantos atletas é que praticam este desporto na escola, sim ou não. Mas durante muito tempo o handball era talvez o segundo, terceiro desporto mais praticado em Portugal. Que legal. Ele fez refletir uma coisa que, assim, no Brasil a gente nunca teve esse tipo de apoio para esporte, mas é verdade, né? Antigamente não existiam os streamings. E para países que têm essa cultura de futebol, futebol não, de esporte, era um entretenimento do país, né? Do esporte. Sim, legal, sim. muito legal. Para mim era gigantesco. Aos tempos que correm, também há cada vez mais canais de televisão, há cada vez mais pay-per-view, há cada vez mais streams, como tu próprio dizes, não é? Mas quando eu era pequeno, com 10 anos, Portugal tinha 2 canais de televisão. Não é? Tínhamos o canal 1 e o canal 2, sendo que o canal 2, então ao nível do fim de semana, dedicava muito tempo a desporto, muito. E então começávamos às 2 da tarde até às 8 da noite, estava ali a ver atletismo, basquetebol, voleibol, ciclismo. Via o ciclismo cá em Portugal, pelo menos para mim, pelo meu interesse pessoal, sempre foi mais um desporto de verão, percebes? Porque quando o futebol estava parado e os outros campeonatos todos estavam parados, a volta a Portugal, por exemplo, coincide no verão, acaba ali a volta à França, ali pelo meio a volta a Portugal e só depois é que há a volta à Espanha. Então, para mim, ver a volta a Portugal era um festival, que era via a volta a Portugal e depois podia ir para a praia. Portanto, era o exercício que havia, ok? Aliás, porque as provas de ciclismo na altura começavam às 8 da manhã ou às 9 da manhã para acabarem ali às 3 da tarde. Agora é que começam ao meio-dia, à 1, para depois estarem a percorrer e ocuparem a tarde toda até às 5. Mas voltando, tínhamos a hipótese de ver muito desporto porque era aquilo que havia. Havia poucos canais, não havia muita coisa para ver e então o fim de semana era repleto de desporto. E o handball era praticado na escola? Era uma das atividades escolares? Também. Eu, no meu caso, tive a felicidade de um primo meu chegou a jogar handball no bairro dele, chegou a ser campeão nacional em categorias jovem, categorias base, como vocês costumam dizer, não é? E ele, uma vez na brincadeira, começámos os dois a jogar, ele era guarda-redes e então eu começava a fazer uns remates e ele dizia, tem jeito para isto, experimenta e por aí fora. Mas depois também no desporto escolar, nas aulas de educação física, quando era possível, obviamente que há todo aquele programa de faz um bocadinho de cada coisa, ginástica, basquetebol, voleibol, ténis. Tive a felicidade de ter tido uma professora de educação física que até quis que nós fizéssemos hockey em campo. Então éramos nós com aquelas com os sticks de madeira, sem joelheiras, sem nada, a darmos umas cacetadas uns nos outros, mas felizmente experimentei muito de desporto, mas o handball é que foi aquilo que sempre me prendeu, ao fim e ao cabo. Eu me lembro que na minha época de juventude tinha handball nas aulas de educação física. No Brasil. Era muito praticado na altura. Mas, pronto, tinha sempre um esporte a mais que prevalecia, né? Não preciso nem dizer que era futebol, né? Desporto rei, não é? Porque, pronto. O professor colocava a bola. Vamos jogar handball. Começava a jogar handball. De repente já estava todo mundo com a bola no pé. Ainda hoje acontece. Sabes que eu em todas as equipas, e as pessoas já me conhecem, mas não é que seja exclusividade minha. Eu acho que é um comportamento padrão de qualquer dirigente de handball.
porque as bolas de handball custam, não é? Aliás, não é só de handball, de qualquer desporto, atenção, custam, mas depois quando vês os jogadores a darem pontapés numa bola, pá, se queres dar pontapés na bola, vais para o futebol. Porque estas bolas aqui são para, Não é para estas isso, aqui né? são para estimar, não há cá coisas, porque o dinheiro custa a todos. Ou seja, Exatamente. E como é que foi essa transição para um time mesmo, assim, um time já, olha, vamos dizer assim, profissional? Não sei. pronto, eu como estava-te a dizer, eu joguei, eu acho que comecei a jogar tarde, porque já tinha 14 anos, e os tempos que correm, há miúdos com 5, 6 anos já estão a praticar um desporto por diversas razões. Eu sempre joguei, sempre pratiquei desporto na rua e por aí fora, nunca tive a questão de me filiar ou inscrever num clube. Quando entrei pela via federada, acho que já era tarde, já não tinha muita capacidade de estar a competir com atletas que jogavam aquilo há muito tempo e por aí fora, então, portanto, acabei por me dedicar aos estudos. Na faculdade ainda tentei jogar um bocadinho, só depois mais tarde já ter acabado a minha vida académica, já ter começado o primeiro emprego e isso assim, voltou aquele bichinho, voltar a acompanhar os jogos de handball. E uma coisa levou à outra. Um amigo meu conhecia alguns dirigentes do Sporting que já me viam muito no pavilhão e pensavam, epá, a gente vê lá o Hugo muitas vezes, mas não fazíamos a mais pequena ideia que ele tinha disponibilidade para ajudar. E fizeram-me o convite, olha, precisamos de dirigentes aqui para os nossos escalões de formação, queres vir ajudar? E eu, bora, ajudar o Sporting, por que não? Tem bastante time aqui em Portugal de handball. Neste Vou mudar a pergunta. Quais são os melhores, os top 3 ou top 5 de Portugal? Assim? tens que sempre dividir isto em duas componentes. Uma vez mais, eu acho que em todos os desportos é assim. Tu tens o desporto profissional, dito profissional, nas categorias séniores, e depois tens os escalões de formação. Acaba por ser inequívoco e é natural, tu olhas para os séniores, obviamente que existem outras equipas com tradições e que volta e meia gerações porreiras e por aí fora, mas tipicamente tu olhas para o handball em Portugal e vês sempre Porto, Sporting e Benfica. Tipicamente vês estas três equipas, tipicamente. Agora, do ponto de vista de handball de formação e também outros clubes com tradições, tu vês, por exemplo, o ABC de Braga, que é a equipa que tu tinhas referido, que eu, enquanto miúdo, via disputar uma final da Liga dos Campeões. É uma equipa com fortes tradições, não só na formação, mas também a nível sénior. Já conquistaram bastantes títulos. Aliás, basta dizer, o Benfica não é campeão nacional de handball desde 2007, 2008, enquanto que o ABC foi campeão nacional em 2015, 2016. Portanto, ok? Depois tens também o Belenenses, tem uma grande tradição em handball, no entanto não é campeão nacional desde 93, 94. Há um projeto na Madeira, porque na Madeira também aposta-se muito aquelas questões de insularidade e por aí fora. O apoio do governo regional é muito forte para o desporto. Há um projeto que tem estado a flutuar, que é o Marítimo, que chama-se agora Marítimo, já se chamou Madeira SAD e por aí fora, que o Madeira SAD foi campeão nacional em 2000, salvo erro, 2004, 2005, não tenho bem a certeza. Mas depois tens outros clubes como o Águas Santas, o São Bernardo, na zona de Leiria há muita tradição de handball, agora com a novidade também de um desporto que está em imersão, uma variante que é o handball de praia na zona de Leiria. Pratica-se bastante handball de praia, tem umas regras ligeiramente diferentes, que golos em pirueta valem 2 pontos, jogadas aéreas, que no fundo eu tiro a bola ao ar, o jogador salta, pega na bola, semelhante a um alley-oop no basquete. Mas isso é daqui, não é? O quê? Não tem outro lugar. O
Não, existe pelo mundo fora. Nunca ouvi falar. Há uns tempos atrás tive dois atletas, um deles até é o atual capitão do Sporting, da equipa profissional do Sporting, o Salvador, e um outro atleta que é o Rafael Paulo, que joga atualmente no Setúbal, também na primeira divisão. Eles, por exemplo, foram disputar os Jogos Olímpicos da Juventude, qualquer coisa assim, já não me lembro ao certo qual é que era o nome da prova, mas foram disputar isso na Argentina. De handball de praia. Eram os Jogos Olímpicos, eram várias modalidades, entre elas o handball de praia, e na altura conquistaram a medalha de prata, salvo erro, por Portugal no handball de praia. Mas Poxa, engraçado isso aí. Eu nunca vi. Pensei que de praia se tivesse vôlei. Mas repara, acaba por ser a questão de aproveitares a sazonalidade das situações, não é? Portanto, tens o handball de pavilhão durante o ano normal, não quer dizer que o handball de praia só se possa praticar no verão. Mas tipicamente, quando tens ali a paragem das competições, há muitas provas de handball de praia, e os miúdos até acabam por adorar isso, porque em vez de estarem parados o verão inteiro, tem a hipótese de ir entre os diferentes circuitos, que depois também está organizado por circuitos. Então vão a Nazaré, vão a Algarve, vão a Espinho. Há várias provas onde é um festival autêntico. O ano inteiro jogando handball. Exatamente. Tal e qual. E até no âmbito desses clubes que você falou, na verdade os top 3 são sempre esses, Porto, Benfica. O orçamento anual desses clubes, você sabe, gira em torno de quanto para manter essa estrutura, para gerir um bom time de handball? É difícil falar em orçamentos, porque tipicamente quando se fala em orçamentos há muitas pessoas que focam-se muito naquilo que acaba por ser o principal e é o mais visível, que é a massa salarial, não é? Mas tem existido, não é que existem números efetivamente públicos e, portanto, tudo aquilo que se possa dizer é muito fácil. Então, nos tempos que correm com as redes sociais, lanças um número, alguém apanha aquilo e é um soundbite e por aí fora. Mas tem-se falado com muita insistência em valores entre 1,5 milhão, 2 milhões de euros nestes principais clubes. Naturalmente, clubes de outras dimensões e com outros objetivos têm orçamentos bem mais baixos. Mas estamos a falar de um clube português. Sim. O português, com o Sporting, o Benfica e o Porto, independentemente, uns têm mais, outros têm menos. Estamos a falar entre 1,5 milhão, 2 milhões e meio de euros, qualquer coisa assim do género. Para vocês terem ideia, um clube que participe na primeira divisão de França tem que apresentar uma garantia bancária de uma capacidade de 3 milhões de euros para participar. 3 milhões de euros, e não é um clube para lutar pelo campeonato. Atenção, porque é tido, e é relativamente senso comum, o maior orçamento da atualidade, ou pelo menos era aqui há uns anos atrás, daquilo que eu tinha melhor conhecimento, porque agora a realidade em que eu ando, estou inserido atualmente, é completamente diferente. Mas o Paris Saint-Germain tinha um orçamento no handball a rondar os 18 milhões de euros. Nossa, que estouro. Isso. Qual que é a origem do handball? Qual país que foi criado? Você sabe dizer? Eu tenho quase a certeza que foi na Alemanha. Na Alemanha? Na Alemanha. Tenho quase certeza que foi na Alemanha. Sabe quem é o atual campeão? Sabe? Dinamarca. Tricampeão. É o primeiro time a ser tricampeão do handball, certo? Certeza. Essa manga. Ganhou em cima da França. Também é outra. Mas aí, é outra potência que cai de acordo com o que você falou aí, né? Aquilo, se nós formos a ver, e eu posso estar aqui a falar um bocadinho de cor, mas salvo erro, tudo o que seja campeonatos do mundo e Jogos Olímpicos foram sempre conquistados por equipas europeias. Ok? Tipicamente. No entanto, e há uma tendência muito grande de chamar ao handball um desporto europeu, embora seja disputado, por exemplo,
A Coreia do Sul tem enormes tradições em handball. No Médio Oriente, Arábia Saudita, Irão, Kuwait, Qatar, começam a ter, sempre tiveram grandes coisas. Egito, não é América, não é Médio Oriente, mas é a África do Norte, também tem muitas tradições. Agora a Argentina e o Brasil também começam a ter muita relevância, mas tipicamente está em torno disso. E o que faz essa diferença, assim, qual o investimento? Porque assim, Brasil é o país de futebol. Nossa, os caras são nasceram com o dom do futebol. O que faz o europeu ser tão diferente? Você sabe? Você tem alguma coisa que é a prática, é o investimento, é a água, é o terreno? O que é? Você tem alguma explicação? Eu, por acaso, sobre isso, há aqui uma coisa um bocadinho à parte, mas que acabo por partilhar com vocês. Porque eu, em tempos, conheci um professor, mesmo de handball, um professor de educação física focado em handball, treinou os principais clubes, é tido como um dos pioneiros do treino desportivo ou da ciência mesmo de handball, porque ele investigava muito, explorava muito, etc. E ele fazia duas grandes diferenças. Que ele fazia as diferenças que eram: existia a escola da antiga Jugoslávia e a escola nórdica. O que é que ele queria falar sobre isto? Enquanto na escola nórdica, Dinamarca, Suécia, Noruega, etc., havia um bocadinho aquela lógica semelhante à Grécia Antiga, que era mente sã em corpo são. Portanto, há que praticar desporto para tu estares bem na tua vida. Não é só para... Portanto, se o teu corpo se estiver bem, tu estás feliz, tu estás motivado, tu estás em condições. Na escola nórdica, a visão para o desporto era essa. É o desporto como um complemento para a tua educação e para a tua vida e por aí fora. Já na escola jugoslava, sobretudo se tivermos em mente noutros contextos económicos e noutros contextos históricos e políticos existentes, na escola jugoslava o desporto era efetivamente uma forma de conseguir condições. Entendi. Condições de subsistência. Subsistência. Que é mais ou menos isso acontece na Tailândia, onde as pessoas, o desporto se torna uma forma de subsistir e ter uma vida melhor. Não é, atenção, não é só na não é só Tailândia. Não é só na Tailândia. Isto é uma possibilidade quase em qualquer desporto. Nós temos que correm, falamos, por exemplo, dos esportes, e eu, para mim, que sou uma velha carcaça, que não ligo muito a novas tecnologias e por aí fora, eu estranho. Mas como é que é possível alguém ganhar dinheiro a jogar consola? Mas se há mercados, se há necessidades, existem as oportunidades. Podem não existir para todos, por alguma razão. Existem países que têm não sei quantos pilotos de Fórmula 1 ou não sei quantos pilotos de motas, e depois há outros países onde tem lá um que se esforça completamente para ter uma oportunidade e não tem as mesmas oportunidades que os outros. Portanto, eu acho que esta palavra é tudo. É a questão de oportunidade e também o objetivo. Porque, efetivamente, sabemos que isto acontece, não é? Há pessoas que não têm outros meios de subsistência, ou não têm outras oportunidades, ou simplesmente crescem a pensar: eu quero fazer aquilo, eu quero jogar, eu quero ser jogador. E sabemos que há uns desportos que dão mais, há outros desportos que dão menos. Futebol sempre foi o desporto das massas e por essa razão está a milhas de distância dos restantes desportos. No entanto, se formos a olhar, um desportista da NBA ou um desportista de futebol americano também ganha muito dinheiro, se calhar comparativamente. Portanto, isto não é só... Você não acha que isso também está ligado a essas culturas de ter essa herança de vitória? Se você pega, no caso, handball da Alemanha, ela ganha uma Olimpíada, ganha outra, ganha um campeonato europeu, ganha aquilo, vai gerando ídolos, e outros jovens vão se inspirando naqueles ídolos, e que vai mapeando uma região e vai conduzindo a massa, entendeu? E faz com que vai gerando novos campeões. Natural. Eu estava assistindo esses dias, até tem no Netflix uma história acho que é de um jogador, LeBron, não lembro agora, mas
o objetivo era ganhar uma medalha olímpica. E eles tinham aquela história dos americanos sempre ganhar medalhas olímpicas no basquetebol. E eles não poderiam falhar, porque existia uma história por trás daquilo. Então, isso fazia com que eles sempre tivessem que ganhar medalhas olímpicas e não interessava como e nem porquê. Do jeito que você está dizendo, é mais ou menos isso. As coisas aconteciam lá na Alemanha e aí virava quando via massa e por isso se tornava sempre um país vitorioso, assim como em outros países da Europa. Não, repara, eu, pelo menos, e muitas destas coisas não estão comprovadas. Não estão comprovadas estatisticamente, são claramente sensações, mas acaba por ser evidente, ok? Acaba por ser evidente. E o que é que eu quero dizer e o que é que eu quero partilhar com vocês sobre isto? Que é, naturalmente, aquilo que ganha é aquilo que tem atração. E num país, por exemplo, como Portugal, que nós somos 10, 11 milhões neste momento, não temos uma diversidade de pessoas ou de características morfológicas para diferentes tipos de desporto. E portanto, eu acho engraçado ao nível dos Jogos Olímpicos estamos a falar e ouço pessoas a fazerem troça, a dizerem epá, já viram isto? Até o Cazaquistão ou a Geórgia ganha medalhas no halterofilismo e nós não ganhamos nada. Mas isto porquê? Além de não podermos renegar uma herança histórica e uma cultura associada a um determinado desporto, também há as próprias características naturais. Há determinados desportos que necessitam de determinado tipo de características, ser altos, ser fortes, ser esguios, e por aí fora. E isto influencia quem é que quer ir, e por isso facilmente tu vês em Portugal, tu andas na rua em Portugal, aliás, fazendo aqui um bocadinho uma confidência, eu e tu, profissionalmente, vamos à Bélgica e cruzamos-nos com aquela quantidade de pessoas do centro da Europa, quase com 2 metros e por aí fora. Enquanto que aqui em Portugal não encontras isso. E depois e isto naturalmente vai ter um reflexo na quantidade de pessoas que tu vês disponíveis para jogarem voleibol, basquetebol e handball, que são desportos que tipicamente necessitam de atletas com estas características, versus outro tipo de desportos, como o futsal, ou o patins, ou a natação, onde a altura e por aí fora se calhar já não é tão interessante. Sobre a cultura de Vitória, como tu estás a dizer, e se calhar fazer o paralelismo, por exemplo, com o handball, é inequívoco. Quando o handball teve uma equipa a disputar uma final da Liga dos Campeões, havia muitos jogos na televisão, havia muitos jogadores, as seleções nacionais conseguiam ir às grandes provas internacionais e eram um chamariz. As pessoas tinham esse interesse. Mas isto acontece no handball, no ciclismo, quando o Sérgio Paulinho ganha a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ei, o Sérgio Paulinho, o atletismo fantástico e por aí fora. Quando o Rui Costa está a ganhar etapas ou a volta à Suíça e por aí fora, a mesma coisa. A Vitória chama pessoas. Isto, não importa o esporte. O esporte não é, para mim, é em todos os desportos. No handball, isto notou-se. Nos anos 90 existiu essa equipa a ir à final da Liga dos Campeões, os outros clubes investiam, as seleções nacionais eram relativamente fortes e marcavam presenças em campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, as pessoas tinham interesse. Subitamente, houve diversas circunstâncias no desporto, fizeram com que houvesse menos prática, menos visibilidade, as vitórias não eram tantas e por aí fora as pessoas deixaram de acompanhar. Depois voltaram os grandes investimentos por parte dos 3 clubes de futebol, novas grandes participações em competições europeias, muitos atletas a irem para campeonatos estrangeiros e a ganharem outro tipo de capacidades, as seleções ficaram fortes e conseguiram ir aos mundiais. Isso em que ano? Estamos a falar
aí a partir de 2015, 2016, começam a... Primeiro, Isso já foi a ascensão, né? Esses três clubes uma nova ascensão. ascensão. Para mim, em primeiro lugar, há um fator importante que aqui, em termos do handball em Portugal, acaba por ser a internacionalização dos atletas. A capacidade de atletas de portugueses deixarem os clubes portugueses e irem jogar para clubes e para outros campeonatos. Conhecer outras realidades. Isso foi, eles abriram portas, depois a partir daí, lá fora, os portugueses a falarem, o campeonato português, os clubes portugueses, também abriu portas para os clubes portugueses conseguirem contratar atletas melhores, ou contratar atletas melhores, as provas ficam melhores, os resultados são melhores, a evolução, o investimento no desporto vai aumentando o nível e proporciona aquilo que se vê atualmente. Portugal tem estado nos jogos. Por isso que vocês europeus começaram a jogar bola de um tempo para cá, né? Trouxeram um monte de brasileiro, né? Mas Aí qualquer esporte aumenta o nível quando você traz atletas de alto nível, seja qual for. Seja no handball, seja no futebol. Eu fazia muito esta alusão quando estávamos a falar da capacidade de construir plantéis. Eu fazia muito esta comparação que era atendendo que, por exemplo, no Brasil há muitos praticantes, seja de futebol, seja de futsal, é fácil ou é mais acessível ir obter um atleta num país que gera, desculpem a expressão, aos pontapés, atletas. Eu preciso de um atleta. Vou ao Brasil, trago um atleta e tenho um garante de qualidade. Quando tens depois as tradições de handball são em países maioritariamente já com níveis socioeconómicos superiores, como vocês devem imaginar, é completamente diferente ir ao Brasil buscar uns... Agora já não, porque os vossos campeonatos também estão cada vez mais fortes, têm cada vez mais patrocinadores, a vossa própria economia, independentemente do que possa acontecer, questões políticas e contextos macroeconómicos mundiais e por aí fora, também está cada vez mais forte. Já não existe aquela facilidade que existia nos antigamente de, o melhor jogador do Brasil, vamos lá buscá-lo e ponto final. Vê-se cada vez mais a facilidade do jogador brasileiro regressar ao Brasil. Mas, por exemplo, noutros desportos já não vês isso com a mesma facilidade. Por exemplo, no basquetebol não é fácil um clube português ir à Sérvia, um país rei em termos de basquetebol, onde o basquetebol é o desporto, provavelmente é o desporto rei, embora eles criem muitos talentos também no futebol, não é? Mas, por exemplo, o clube português se calhar não tem facilidade de chegar à Sérvia para pegar num jogador de basquetebol. Se calhar consegue ir lá e buscar um jogador completamente mediano, porquê? Porque há lá muitos jogadores de basquetebol e encontra lá um, não é? E aí também entra naquela característica humana, né? De ser as pessoas serem um pouco mais altas. Sim, obviamente. Conta muito, né? Obviamente. Tens que ir aos sítios buscar aquilo, o que te faz falta. Que faz a diferença, o que faz a diferença, ou o que te faz falta, que é, eu preciso de jogadores muito altos. Mas é curioso, né? Porque quando você pensa em basquetebol, no caso, a gente sempre pensa nos Estados Unidos, na NBA. E a Sérvia tá lá, do outro lado da Europa. Mas tem... É muito engraçado isso, né? Como um país pode eu também... acho que todo esporte ele tem... O cara, quando ele é olheiro, alguma coisa assim, ele tem vários países, vários lugares que você tem determinadas qualidades diferentes. No Brasil, eu acho que o brasileiro tem muita habilidade, né? Você quer mais organização? Você pode procurar o futebol alemão, o futebol inglês ou pujança física, e assim vai. Eu acho que no handball também é a mesma coisa. No basquete, por exemplo, a Sérvia, eu não sabia que a Sérvia era um berço do basquetebol, eu não sabia. Entendeu? E deve ter isso para tiro,
para arco e flecha. Agora que Para eu tô cada vendo. esporte tem o seu berço, É entendeu? verdade. Só seu berço de tradição. Então Não, quando eu por acaso, o basquetebol acho que também tem origens na Alemanha. na Alemanha também Salvo erro. sim. O que eu te quis dizer é efetivamente, na Sérvia, o basquetebol é um desporto gigantesco. Assim como na Grécia, o basquetebol é um desporto gigantesco, por exemplo. Xadrez, por exemplo. Vai na Rússia. Vai lá pegar um jogador de xadrez na Rússia e é assim, entendeu? Eu tenho uma curiosidade. Eu lembro que quando eu era jovem também, no handball, todo mundo se machucava. Acontece muita lesão, não acontece? É um desporto com muito contacto. Muito contato. E sempre lesão de joelho ou tornozelo, né? É. A maioria das vezes. Sabes que agora que tu falaste também de xadrez, nós do handball temos um discurso que gostamos de muitas das vezes de dizer: "Epá, o handball não é futebol com a mão, Sim. é xadrez com bola." Ok? Porque, e vocês já entenderam que eu não escondo, sou um apaixonado de handball e para mim o handball é a melhor coisa que existe. Mas o handball, se nós formos a reparar, a quantidade de particularidades que o handball tem, que acaba por conjugar com uma série de outros desportos. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, temos no handball a questão das marcações, que não se pode jogar dentro de determinadas áreas. Só se pode dar não sei quantos passos e não sei quantos dribles. E existe aquela questão semelhante ao basquetebol, mas eu digo semelhante, mas acaba por ser diferente, que é o tempo de jogo, enquanto no hóquei em patins e no basquetebol está claramente cronometrado. Recuperas a bola no hóquei em patins, tens 45 segundos para atacar. Recuperas a bola no basquetebol, tens 24 segundos para atacar ou para fazer o lançamento. No handball também existe algo semelhante, mas subjetivo. Portanto, a questão das lesões é todas estas particularidades, todas estas coisinhas, a capacidade, o tipo de movimentos, a necessidade de saltos em suspensão, o ser um desporto de contacto, é como estarmos a juntar, não é? Um jogador, por exemplo, de voleibol, que tem que fazer aquelas impulsões, os serviços, os blocos, está a fazer, salta, e depois no contacto com o piso, está a ter o desgaste, aquela fricção toda, aquela carga muscular e mesmo nos próprios joelhos, que faz com que seja necessário utilizar pisos bons. Mas no handball, não estou a dizer que é mais do que os outros, simplesmente combina tudo isto. Sim. Aliado ao facto de ser um desporto de contacto. Porque no final, basquetebol acumulas faltas, futsal acumulas faltas, hóquei em patins acumulas faltas, voleibol não tens faltas porque não há contacto. Sim. O handball tem tudo isso e o tipo de movimentos proporcionados pelo handball acaba por, sim, também é uma questão que acaba por ser propensa em relação a lesão. em relação a lesões, exatamente. Eu lembro que, cara, todo mundo tinha lesão de mão, igual essas lesões assim que eu tinha, assim, dele quebrado e tal, e joelho e tornozelo era... Deixa-me partilhar contigo uma coisa que aconteceu comigo quando estava nos tempos de Sporting. Uma vez, quando estávamos a fazer orçamento, os orçamentos e a distribuir, olha, temos estas verbas, vamos usar isto e aquilo e não sei o quê. Então, achas que conseguimos ir buscar alguém com este valor? E eu virei para mim, e se fôssemos buscar mais fisioterapeutas e um médico para termos sempre aqui com a equipa para tratar daqueles que a gente cá tem? Se calhar dava mesmo muito jeito. Porque já tínhamos médicos, já tínhamos fisioterapeuta, mas para a quantidade de lesões e ocorrências, a necessidade de recuperação e por aí fora, eu dizia, se calhar é melhor alocarmos mais verba para estas necessidades, porque efetivamente existem muitas situações. O que é mais violento? Handball masculino ou feminino? Na sua opinião? Olha, eu só este ano é que tenho vindo a ter mais contacto com o handball feminino. Porque o clube que eu integrei este ano também tem escalões de handball feminino. E com toda a sinceridade ainda não tenho assim um conhecimento tão profundo, ou ainda não vi assim tantos jogos que me permitam permitam ter uma avaliação concreta se este é mais violento do que o outro ou não. Porque
a violência, porque obviamente não há tipos de violência, Sim, violência é a violência. gente diz quantidade de faltas, Não. né? De encontrões, assim. Eu penso que acaba por ser. Acho que é equilibrado. Não consigo dizer-te assim abertamente que exista. Não consigo. Não estou a dizer que haja. É simplesmente não estar capacitado para te responder a isso. Se queres que te diga. Apanhaste-me bem agora. Eu tenho que perguntar alguma coisa Faz que você bem, não não, saiba, faz, que eu faz. acho, né? Olha, Eu vou. acho que- Ou tenho que estar mais atento, ou tenho que. Epá, o Marco perguntou-me e tenho que me aperceber. Tenho que me aperceber. Porque sabes que a equipa, o clube onde eu estou agora, ao nível de handball feminino, só temos os escalões de formação. E portanto, é perfeitamente normal, ao nível dos escalões de formação, haver muito mais faltas. Está-se a aprender. Sim. Estás a aprender. Há gestos que ainda não sabes fazer. Ainda não entendes o próprio processo de jogo. Há um tipo de movimento que tu eventualmente podes fazer e não é falta num determinado contexto. Noutro tipo de movimento já é falta. E portanto tu acabas por recorrer a esse movimento entendendo ou querendo que isso é perfeitamente normal do desporto, mas na verdade não é. Portanto, é importante também estarmos a dizer uma coisa é violência, outra coisa são faltas. Sim, Sim, sim. o handball tem muitas faltas. Olha, e falando no time de formação, é difícil captar recursos para o time de formação? O que é que são As para ti pessoas, recursos? as pessoas. Como que vocês fazem para atrair mais jovens e começar a treinar E eles? qual o nome do time, desse time que você tá agora de formação? Qual é o nome desse time que tá dirigindo Não, agora? neste momento sou diretor desportivo do Boa Hora Futebol Clube, Uhum. que é um clube que é centenário, foi fundado em 1918 e está sediado ali na Junta de Freguesia de Alcântara e temos, salvo erro, 10 escalões diferentes. Ou 10 equipas, na verdade 10 equipas diferentes. E o processo é todo muito, vai do boca a boca, é- não é muito diferente de todos os outros, não é? Olha, Uhum. traz os teus amigos, traz os teus primos para jogar. Temos que fazer iniciativas, visitar as escolas ali, as escolas ali nos arredores. Depois há um papel muito importante da parte dos próprios treinadores que tipicamente há muitos, nem todos os treinadores são professores de educação física, mas existem muitos professores de educação física que fazem um trabalho muito importante na promoção dos desportos. Eu lembro, quando era miúdo, eu tinha uma professora que era treinadora de atletismo e disse-me: Olha, Hugo, tu andas a perder tempo no handball, porque tu, com essa altura e não sei o quê, tu se calhar tinhas muito jeito para disciplinas técnicas de atletismo, por exemplo. Portanto, é muito por aí. E pegando também que eu não é que gosto muito daquilo que acaba por acontecer ao nível do desporto norte-americano e todo o lado comercial, todo o capitalismo que existe em torno disso. Na verdade, gosto bastante do modelo norte-americano do desporto escolar. O desporto tem que estar integrado nas escolas. Sim. Isto para mim é inequívoco. E então, por exemplo, lá na junta de freguesia de Alcântara, para mim foi, por exemplo, um sucesso que ter conseguido convencer um dos colégios locais que até há 10 anos atrás tinha uma enorme tradição no handball. Eles, entretanto, decidiram suspender a atividade de handball, mas este ano consegui convencê-los. Ainda por mais, o meu filho anda nesse colégio. E então, olha, o que é necessário para termos handball aqui? Que eu quero ter quero ter o meu filho a jogar handball. Mas é isto, é o boca a boca, o papel dos professores, as escolas também, os pais, então nos tempos que correm, se não fossem os pais, metade do desporto não existia, não é? Porque há treinos, são os pais que levam. Há jogos, são os pais que levam. Cada vez mais há uma facilidade de transporte que faz com que quando era miúdo, eu jogava no meu bairro. Eu ia a pé de casa
até ao pavilhão. Esta realidade é cada vez mais escassa por razões, seja de horários, seja de questões de saúde, seja por questões de segurança. Portanto, aí é inequívoco. O desporto, seja ele qual for, se não fossem os pais, não existia também. É, verdade. Vou tentar colocar jiu-jitsu na escola lá também. Olha, é possível, por que não? É. É bom. Sabias que há um desporto que é muito bom, pelo menos eu conheço, porque eu conheço duas realidades que ajudam bastante ao handball, que é o judo. Há Sim. determinados movimentos do judo que são benéficos e eu conheço atletas, pelo menos 2 atletas, um deles é um dos principais pivôs na seleção nacional, o Luís Prado, joga atualmente no Barcelona e foi o primeiro português a conquistar uma Liga dos Campeões de handball ao serviço do Barcelona. O Luís Prado praticou judo quando era miúdo e tudo aquilo que ele aprendeu, ou muitas das bases que ele aprendeu, Sim. Judo. É de judô. judô. É. Pronto, desculpem. Não. Aquilo que ele aprendeu do judo e que transportou para o handball ajudou bastante. Sim, sim. É toda o movimento de rotação, de base, de... Para aguentar a pressão Sim. quando estás a ser agarrado. Lá está, Sim. o handball é um desporto de contacto. Né? Portanto, toda aquela, e aquilo, o judo é muito ali em torno do empurra, agarrar, tudo os bem. nipons e todos aqueles movimentos que eu agora também não lembro do nome, não é? Takao e aquelas coisas assim, tudo isso acabam por ser coisas que para dentro do handball ajudam. Esporte é bom. Vocês foram. Você entrou no esporte em que ano? 2012. 2012. Vocês foram campeões nacionais, não foi? Fomos campeões nacionais. Quando eu estive lá no Sporting, fomos campeões nacionais em 2016, 2017 e 2017, 2018. Fizemos uma dobradinha. Boa. Pois. O bicampeonato. Isso foi uma. Eu me lembro que você tinha falado numa época que o handball passou por um momento de ascensão. Que momento foi isso daí? Lá está. Foi mais ou menos nessa altura? Foi nesta altura e acaba por, como eu disse, está tudo associado. Não é, quando eu digo que está tudo associado, é um conjunto, é uma combinação de fatores. Na minha primeira época ao nível sénior, 2015-2016, por exemplo, o Benfica e o ABC de Braga disputaram entre eles uma final europeia, a Challenge Cup. O Porto, que vinha a ser campeão nacional, foi campeão nacional 7 anos seguidos e começava a exportar jogadores para fora. O João Ferraz, o Tiago Rocha, o Wilson Davis, todos jogadores que eram bastiões, o Filipe Mota também, os jogadores que eram chave naquelas equipas do Porto começavam a ir para fora. Depois, uma intenção também do Sporting fazer um investimento grande, que isto aqui é inequívoco, o Sporting fez um investimento muito grande naquela época e buscar jogadores conceituados, um jogador que já tinha sido campeão do mundo pela Espanha, jogadores que já tinham conquistado campeonatos em França, na Alemanha, em Espanha e por aí fora, fez com que o Sporting tivesse uma equipa muito forte que em 2016, 2017 conquista o campeonato nacional, já não era campeão há 11 anos, e conquista também a Challenge Cup, que é a terceira competição europeia que existe, é a Liga dos Campeões. Na altura existia a EHF, agora é a Liga Europa, e depois a Challenge Cup. O Sport, portanto, em 15-16 ganha o ABC, 16-17 ganha o Sporting. Portanto, foi esta combinação de coisas, um investimento forte em atletas melhores, ou mais competitivos, com outras experiências, que também vieram, lá está, trazer outras capacidades e outras realidades aos atletas que cá estavam. Porque a competição e a competitividade obriga-te a ser melhor. Tu podes ser o melhor do teu bairro, mas se fores buscar de um bairro mais forte para competir contigo, o que é que tu vais querer fazer? Vais querer te superar. E, portanto, o aumento da competitividade nas equipas em Portugal
porque depois, atrás do investimento do Sporting, também teve que vir o investimento das outras equipas, obviamente. E tudo isso tornaram as provas mais fortes e os frutos que agora se estão a ver. Hugo, a Liga dos Campeões aqui, ela existe para todo o desporto, para o handball, para o futebol, para outros também, porque pelo que eu entendo, a Liga dos Campeões ela é uma disputa entre todas as nações aqui da União Europeia, é isso mesmo? Porque tem o futebol, né? Pelo que você falou, agora tem o handball, tem outras para outras modalidades também. Repara, não estou bem documentado com todos os pormenores, porque depois, na verdade, tu tens uma prova, por exemplo, ao nível do basquetebol, tu tens uma prova que se chama, que é mesmo destinada para os postos campeões de cada um dos países, e depois tens uma outra prova que é a Euroliga. Que eu até ver não sei bem quais é que são os contornos desportivos da Euroliga. Quando eu digo os contornos desportivos, é quais é que são os critérios desportivos para participares na Euroliga. Fazendo também uma ponte para tu entenderes, por exemplo, em 2017, após termos sido campeões nacionais, a Liga dos Campeões de Handball realizou-se, salvo erro, com 28 equipas. Sendo que nós ficámos sujeitos a algo como: olha, estas 27 vão participar, fica a sobrar aqui uma vaga, 4 equipas disputem entre vocês a última vaga que existe. Sim. Tudo isto assente em critérios maioritariamente não desportivos, que é: aquele país tem muito handball? Tem. Aquele país tem uma visibilidade grande para o handball? Tem. Eles movimentam grandes patrocinadores? Sim. Eles têm pavilhões grandes e por aí fora. Mas sim, se depois formos a ver o futsal tem antigamente era a UEFA Futsal Cup, agora sim é a UEFA Futsal Champions League. Sim. Tens no basquetebol, como eu estava a dizer, tens a Euroleague. O equivalente no hóquei em patins também é chama-se Euroliga, mas é a Champions League, exatamente. No voleibol não faço a mais pequena ideia. Sei que no atletismo existe a Taça dos Campeões Europeus de atletismo, masculinos e femininos e por aí fora. Sim, existem muitas provas nesse tipo de com esse tipo de caracterização, chamemos assim, uma competição entre e são reconhecidas assim as mais importantes para os atletas, vamos dizer. Assim. Um dos problemas que existia antes desta ascensão, como estamos a falar, um dos problemas que existia, por exemplo, para os clubes portugueses na capacidade de angariação de talento e de atletas para virem para aqui era efetivamente, Portugal não está nas grandes competições, os clubes portugueses não disputam as grandes competições, portanto eu não tenho interesse. Eu, se for jogar para aí, vou deixar de ter visibilidade, vou jogar só o nacional, o estadual. Exatamente, e portanto vou deixar de ter critérios para ser chamado à minha seleção nacional. Isto acontecia, neste momento já não acontece tanto. Portugal já é visto como um campeonato atrativo, Porto, Benfica e Sporting têm tido boas prestações nas competições europeias e, portanto, os atletas efetivamente têm interesse em vir jogar para Portugal. Há, naturalmente, também um outro fator importante que é todo o contexto económico em torno do desporto, que é um problema que existe em todos os desportos, efetivamente, que é a facilidade com que aparecem projetos megalómanos suportados por um investidor privado forte, que depois subitamente cansa-se ou farta-se e deixa de financiar. E portanto a segurança para um atleta pensar, eu tenho ali um mega contrato, mas eles se calhar só pagam 5 meses e depois eu vou ficar a arder o resto da época. Em Portugal, atendendo que os grandes clubes, e sem qualquer tipo de menosprezo pelos restantes, mas quando tu olhas e vês Sporting, Benfica e Porto, 3 grandes clubes de futebol que disputam as ligas dos campeões de futebol, que movimentam orçamentos de 40, 50, 60 milhões de euros,
Quando estamos a falar depois de equipas de handball que são 2 milhões de euros, que são migalhas, quem me dera a mim ter este tipo de migalhas, não é? Mas que são migalhas, eles, um atleta da Alemanha, de França, da Croácia, pensa assim, pá, eles estão a prometer-me isto, são um clube de futebol, eles têm dinheiro, pá, eles têm uma segurança e uma robustez financeira que me garante isto. Recebesse. Exatamente. Toda semana tá cheio o estádio dos caras, mano. Então, mas aí que tá. Vende camisa, vende estádio, é dinheiro circulando. É lógico. Aí, sem contar a venda de jogador, que também dá um bom dinheiro. Não, pay-per-view. Pay-per-view. direito de- Vocês estão a falar de futebol, certo? Não estão a falar de futebol, pois não? Não, sim, mas é o clube. O clube. É o clube, Eles sim. não vão deixar de honrar o contrato com os outros jogadores. Quer dizer, eu acho, né? A gente acha. Mas às vezes é separado, não sei, vamos saber. Mas isso é, os modelos Os são, modelos são porque separados. Né? aos tempos que correm, tipicamente o futebol é gerido por uma sociedade. Exatamente. Que esteja em bolsa, não esteja em bolsa, seja de cotas, seja responsabilidade limitada ou o que quer que seja. Mas tipicamente cada um dos clubes depois tem uma sociedade que é a sociedade do futebol. Mas isso é porque os regulamentos das competições profissionais de futebol obrigam a isso. Mas naturalmente a reputação, a marca e o dinheiro é completamente diferente. A capacidade de movimentação. E depois num país como Portugal, altamente dividido em torno destes três grandes, torna-se difícil para os outros clubes conseguir do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista de capacidade de desporto ou qualidade desportiva, porque volto a dizer e a frisar, há clubes ditos pequenos que fazem um excelente trabalho e conseguem fazer autênticos milagres com os parcos recursos que têm. No entanto, nomes como Sporting, Benfica e Porto em Portugal são um chamariz gigantesco em função de que Da estrutura, né? não, e da demografia, porque em Sim. Portugal a grande maioria das pessoas está toda centrada nestes três. Os outros ditos clubes, eu não os escondo, eu agora estou 100% empenhado com o Boa Hora. 100%. Ao nível de que eu este ano, como eu estava a comentar antes de estarmos a transmitir, eu tenho o bilhete de época para ir aos jogos no estádio do Sporting. Eu não vou. Não vou porque estou dedicado, Boa Hora, tenho os treinos do Boa Hora, orientar os jogadores, aquilo que eu estou a fazer hoje. Estou a faltar a um treino para estar aqui presente com vocês. É uma coisa muito rara que eu faço. Não é? Mas não escuto, eu sou sportinguista. Não é? Embora eu seja altamente dedicado e disponível e focado no sucesso do Boa Hora neste momento, eu sou sportinguista. E como eu, é pá, aí 90% dos portugueses. Que é, eu gosto do Tondela, ou eu gosto do Tondela, mas sou benfiquista. Eu adoro o Elétrico Ponte Sor, mas sou adepto do Porto. E tipicamente é isto. Felizmente, e uma das chaves para o sucesso do desporto em Portugal e a competitividade do desporto em Portugal vai estar em torno da capacidade dos outros clubes emergirem. Por isso é que se vê o Sporting de Braga a emergir no futebol e no futsal. O Guimarães está a emergir com outro tipo de resultados. Recentemente conquistou uma taça. Faz coisa de 10 anos. Conquistou uma taça de Portugal, mas também já começa a dar cartas também no basquetebol e sobretudo no voleibol. Também já tem um projeto de handball. Portanto, todos os desportos e todos os países têm as suas características. Naturalmente, se não houvesse esta concentração de pessoas ligadas aos grandes, todas as federações em Portugal estão muito do género, bombom, por exemplo, no futsal. Bombom era que o Porto tivesse uma equipa de futsal. Até ver, ainda não tem. Mas toda a gente acha que
a entrada do Porto para o campeonato de futsal e a levar o Porto ainda para o futsal para um patamar ainda superior. Entendi. Os maiores, o recurso financeiro que vem do handball, na grande maioria, vem desses 3 clubes. Mas as instituições privadas, elas estão vendo o handball hoje como um esporte de visibilidade? Como que está sendo isso? Olha, eu acho que ao nível daquilo que é a sponsorização, que uma vez mais, eu acho que está tudo relacionado está sendo tudo relacionado com as massas e com os mercados. Eu, em tempos, participei numa ação com um marketeer, e ele também fez esse paralelismo com o desporto americano, que é os Green Bay Packers do futebol americano, são lá de uma determinada região e são apoiados pelas empresas daquela região. A terciarização, aquilo, como eu costumo dizer, do desporto em Portugal, também ofusca um bocadinho a disponibilidade de visibilidade, não é? Porque, vamos dizer as coisas assim, quem é que é, dentro de, como eu estava a falar, quem é que é um adepto do Boa Hora, não é? E portanto, o Boa Hora a chegar ao pé do patrocinador que está sediado em Braga, qual é que é a atratividade que o Boa Hora pode ter para uma empresa de Braga? Portanto, vive muito, naturalmente, aquilo que seja a sponsorização, vive muito de uma lógica de ou amizades, proximidades, olha, ok, gosto de ti, gosto do teu projeto desportivo, epá, vou-te dar uma ajudinha. Está sobrando um dinheirinho aqui, vou te emprestar. Por exemplo. Ou então, e isso sim é muito importante, uma lógica de comunidade, não é? Porque obviamente cada um tem as suas capacidades, cada um tem as suas facilidades, etc, mas também há aquela sensação de um lado mais humano, um lado mais social, porque não nos esqueçamos que, não havendo o desporto bastante na escola como deveria haver, são os clubes que estão a ocupar esse papel. E, portanto, naturalmente, as empresas não veem aqui uma oportunidade de fazer contratos megalómanos de sponsorização para terem uma super visibilidade, veem em si e dão uma confiança aos clubes no seu papel social e de integração. Está bastante aí, no meu entendimento, o porquê das instituições e das organizações se aproximarem. Porque, de resto, não é um campeonato, ainda não é. É bom dizer isto. Devemos criar este objetivo e ter isto em mente. Ainda não é aquela questão de se ver, olha, está ali o nome do Zé Manel Caramelos. Ainda não é isso que vai fazer a pessoa que está a ver um jogo na televisão, que vê uma placa a dizer Zé Manel Caramelos, que vai dizer que, olha, vou querer comprar daquilo. Ainda não é isso. É muito mais ainda a questão do Zé Caramelos dizer, às vezes eu apareço na televisão, eu sou uma pessoa de confiança, já tenho algum estatuto, eu tenho alguma credibilidade, já serve aí mais como um potenciador comercial. Atenção, no meu entendimento posso estar completamente enganado. Sim, e é um posicionamento da marca também. Isso aí faz sentido, depois é um fator diferenciador, e tu da marca a apresentar-se, nós apoiamos estes, nós apoiamos aqueles, nós ajudamos alguém que eu, enquanto consumidor, tenho a hipótese de escolher entre duas marcas de cereais. Tenho uma
que tem uma reputação de única e exclusivamente lucro, faz exploração infantil e por aí fora. Exploração infantil é um bocado exagerado quando estamos a falar de cereais, não é? Mas a produção de cereais com fármacos, não sei o que, não sei o que mais, não é? E depois uma outra que tem um processo se calhar semelhante, mas eles apoiam não sei quanto, dão não sei quantas bolsas de estudo e financiam não sei quantas fundações que apoia o time e apoia clubes e não sei o que. Epá, antes prefiro isto. E penso que aí sim, aí deverá ser esse o principal retorno, a principal capacidade das marcas e a principal intenção das marcas para se associarem às equipas de desporto. À parte depois de outros desportos, de vocês, que eu sei que vocês gostam de ciclismo, mas isto aqui está financeiramente comprovado. Que é, nós estamos a falar de uma equipa de desporto, não é? O Marco Rodrigues venceu a subida à Serra da Estrela, o atleta da equipa Latitude Podcast chegou com 30 segundos de avanço sobre o segundo classificado, etc, etc. E, portanto, só o facto de ter dito Latitude Podcast no telejornal das 8 horas, em prime time, etc, etc, se tu fosses a tentar ter um slot publicitário daquela duração, tu ias ter que pagar 100 mil euros. E tu pensas, eu patrocinei a equipa do Marco com o meu nome, Latitude Podcast, com 5 mil euros. Não há um retorno direto, mas do ponto de vista do custo de oportunidade, do investimento, não é? Se calhar é um bom investimento, é um bom negócio. Não é? Você acha que as marcas pensam muito assim? Em determinado tipo de esportes, sim. Assim como noutras vertentes, e por essa razão é que tu vês muito, na minha opinião, atenção, vês muito os negócios relacionados com os namings. Vês as equipas de basquetebol em Portugal, é bastante comum, é o nome da equipa, patrocinador, que é completamente diferente. Estar-se a falar do Académica de Coimbra ou estás a falar da Académica de Coimbra / uma empresa qualquer. Só de se dizer o atleta da Académica de Coimbra, não sei o quê, já está dito. E já é um valor de marketing ganho por aquela empresa. Os namings são algo bastante interessante para muitas pessoas. No clube que você está dirigindo hoje, vocês têm alguma empresa que patrocina vocês? Não precisa falar, tá bom? Temos várias. A minha hesitação é que, pronto, um dos nossos principais patrocinadores, por coincidência das coincidências, é o nosso empregador. É o nosso empregador, por exemplo. É a empresa para a qual nós trabalhamos patrocina também as equipas de handball do Boa Hora Futebol Clube. Interessante. Eu não sabia. Patrocina a gente aí também. Empregador, pode patrocinar o podcast, viu? A gente aceita. Ô, Marco, manda uma carta lá pro RH. Olha, não sei se você sabia, mas você é de outra área, mas a minha coordenadora já esteve aqui sentada na sua cadeira. Ah, sério? Assim. Esse é o episódio dela lá. Tá. Tem que você é o segundo que tá aqui. Estás a criar um nicho. um nicho, não é? Potencial. Não, mas onde a gente trabalha tem muita gente de muita qualidade, né? Lá está. Só é. Eu acho que também porque pessoas que andem no desporto, nomeadamente com o tipo de tarefas e responsabilidades que eu tenho, também só conseguem fazê-lo com os contextos
corretos, não é? E teres uma empresa ou um empregador que é tolerante e compreensivo e que até te incentiva e participa e está disponível para participar nas tuas atividades, é uma forma também de te motivar e também de permitir dedicar-te às outras coisas que tu gostas. Sim. Não é? Poderíamos estar aqui a falar, mas não deve haver uma mistura entre o ambiente pessoal e o ambiente profissional. Nos tempos que correm e com a velocidade das coisas, é completamente impossível. Já é cada vez mais difícil fazer essa separação, não é? E depois, quando tens uma empresa que integra, participa, incentiva e valoriza, porque se não valorizasse, a tua coordenadora não estava disponível. Dizia, o Marco, isto não faz qualquer sentido, não quer cá misturas e por aí fora. E tu próprio acabas a ficar mais motivado, diria eu, no duplo sentido, não é? Sim. Em primeiro lugar, consigo fazer as minhas coisas porque quem depois no final de tudo me ajuda a pagar as contas aceita as atividades que eu tenho, não é? Então eu consigo fazer aquilo, tenho tempo, tenho uma aceitação, tenho uma disponibilidade para fazer as atividades que eu tenho, porque, por exemplo, se eu falar para a nossa chefe de projeto, olha, não posso ir na sexta-feira porque vou viajar, vou para a Madeira, vou ter um jogo, não consigo, e ela, boa, tranquilo, tens o teu trabalho feito, a gente confia em ti, vai lá. Mas depois, ao mesmo tempo, na semana seguinte, na sexta-feira foram impecáveis comigo, agora vou dar ainda mais o litro. Estas coisas, se calhar, não deviam ser quantificáveis assim, mas são. É a flexibilidade de... Ó, você me ajuda, eu te ajudo, né? Isso não tem Exatamente. preço, né? Não tem preço. Isso não tem preço. Tem preço. Isso não tem preço. Zerinho. Zerinho. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra ela. Um beijo, Carla. Beijo. E... Saco, Ó, mano. tá logo a minha avaliação, porque ela tá, ó, pedalando minha avaliação pela décima Pra dar vez. aquele negocinho que aumenta, assim, aquele né? negócio que aumenta. Mas, ó, eu não vou pedir aquele negócio que aumenta. Ela tá correndo Mas de mim, mas não corre, não. Vamos chega de handball. E fora isso, você tem algum outro esporte que você gosta, assim? Que você gosta, além do... Acho que já reparaste com a facilidade com que eu falo de tantos desportos, não é? Já viste? Futebol? Desde que aqui estou, já falei de atletismo, Isso ciclismo, basquetebol e por aí fora, não é? Mas sim, futebol acaba por ser. Videogame. Você falou de videogame. Videogame jogo muito, admito, jogo muito no telemóvel, No telemóvel. no Candy Crush e isso assim. Videogame aderi e tem sido engraçado. Eu tenho um filho pequeno de 5 anos que ele já começa a conseguir pegar em alguns. Aliás, ele mexe melhor no telemóvel do que eu, a páginas tantas. Mas a minha mulher aqui há uns anos ofereceu-me uma daquelas máquinas retro, uma réplica da Super Nintendo. Sei. Que temos lá não sei quantos jogos, então às vezes já começamos a jogar os dois, ou aqueles jogos super antigos, não estou a dizer o Tetris, mas o Prisão. 2D. Os 2D, assim, plataformas e assim, exatamente. Ele outras vezes até começa a ser giro eu estar a jogar aquilo e ele diz, papá, joga tu que eu fico a ver e não sei o que, estou eu ali a jogar e ele faz isto, faz aquilo outro, e etc. Mas não, Ilan, mesmo com toda a sinceridade, que é mesmo aquilo que eu te estava a dizer, eu não nego, obviamente, gosto de ver os jogos gosto de ver de vez em quando os jogos de futebol e depois preocupa-me, olho para o calendário e fico a ver, olha, quando é que o Sporting vai jogar, mas verdade seja dita, eu paguei para ter lugares para ver a Liga dos Campeões de Futebol, não é? E fui a um dos jogos, paguei três jogos e fui a um, ok? E é uma oportunidade que eu tenho para estar com o meu pai e por aí fora. Por de resto, quando estou no papel em que eu estou, que é como diretor verdadeiramente motivado, verdadeiramente dedicado, porque eu chego a estar 5 dias por semana, ou em 5 dias por semana, ou 6, ou às vezes mesmo todos os semana dias, inteira. às vezes a semana inteira. Vou a um clube preocupado com uma série de temas relacionados com a boa hora e depois chega aquele momento para mim e diz-me assim, não, desliga de desporto,
por agora já chega. Eu entendo. Faz outras coisas. Porque se o desporto ou as atividades que eu faço em termos de handball são um escape que eu tenho, não é? Então depois em outros momentos preciso de ter um escape desse escape. E prefiro que esse escape, não seja. Você não sabe, seja desporto. eu passava a mesma coisa que você no Brasil, agora tá um pouco diferente, mas provavelmente eu vou voltar. Eu sou professor de jiu-jitsu, né? Então eu tinha minha academia lá. Então de segunda a sábado eu dava aula de jiu-jitsu e treinava jiu-jitsu. Então, o meu lazer era jogar videogame, porque quando eu chegava em casa eu não ficava vendo vídeo de jiu-jitsu nem nada disso, porque Já chega. já chega. Não. Já chega, aí o aluno fala assim, pô, mestre, você viu aquela técnica, você viu aquele campeonato? Eu falei, mano, fica. Porque não dava mais. Depois tudo aquele dia, toda a mesma coisa, não dava. Você falou, mudando de assunto, mas você falou do seu pai aqui, eu fiquei pensando, deu saudade do meu pai. A paixão pelo esporte foi, ó, de pai para filho, desde pequenininho. Foi. Eu lembrei, veio meu pai na cabeça aqui, ele te levava lá. É porque o Marco, ele é meio alienígena, ele não gosta dessas coisas. Mas aí eu lembrei disso. Ele te levava, você tem esse momento também de, não sei o quê. É. E até hoje é assim. Até hoje é Quando assim. vocês têm oportunidade, vocês vão junto, torce. Temos o bilhete de época que nós temos. O bilhete de época, você compra o ano, como é que Para o funciona? ano. É o ano. Sim, o bilhete de época que tipicamente é, no caso do Sporting, é os jogos todos do campeonato. Do campeonato. Aqui a gente. Só temos campeonato de Portugal. Mas como é que chama aqui? A A Liga? Liga. A Liga, lá a gente chama de campeonato brasileiro, aqui chama Liga, que é o Sim. Vocês têm o estadual e depois não é? Portanto, há o campeonato de São Paulo. Mas Isso, agora... que é o brasileiro e o estadual. O estadual é só de São Paulo Sim, e o brasileiro é do. Nós temos o campeonato de Portugal, Uhum. ok? Tipo, por exemplo, tens 15 jogos em casa ou 17 jogos em casa. Está incluído. Pago um valor anual que me dá direito a isso. E o meu lugar é ao lado do meu pai. É ao lado do meu pai. E às vezes chega a ser o momento que eu tenho para estar com o meu pai. Uhum. Lá nos combinamos os dois, olha, vá, encontramos 2 Tá horas lugar. antes, vamos à Como é aquele relógio, lanche, toma uma exatamente, a cervejinha. É o momento, é o momento. E por aí fora. É. Até que, então, neste contexto de Covid, parecendo que não mudou muita coisa, não é? Um dos primeiros momentos de família completa fui eu, a minha mulher, o meu filho, o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos, o meu pai e a minha mãe. Até a minha mãe, que odeia futebol, mas fizemos o pack inteiro, fomos os 9 ver um jogo de futebol, fazer o lanchinho e por aí fora. Em relação ao meu pai, famílias, não há famílias perfeitas, todas as suas desavenças existem e não. Eu sou capaz, ainda este fim de semana estivemos lá a ver em casa a ver um dos jogos e então ficámos os dois com um determinado tema e por aí fora, mas sobre o papel no meu sportinguismo, e isto acaba por ser inequívoco, que é cá em Portugal nós também somos sócios do clube. Uhum. Pagamos uma mensalidade para ser. E houve um período no Sporting em que cobraram uma cota adicional. Disseram que pessoas a partir de uma determinada idade, etc, em determinadas circunstâncias, tinham que pagar uma cota. E o meu pai tinha 2 filhos, um deles prestes a entrar para a universidade, não tem capacidade de pagar esta cota, vou deixar de pagar esta cota e por aí fora. O meu pai só voltou a ser sócio do Sporting uns anos mais tarde. E eu digo isto com todo o orgulho porque isto é a mais pura das verdades. O Sporting, e eu penso que os outros clubes fazem coisas semelhantes, mas o Sporting, para premiar os teus anos de dedicação ao clube e filiação ao clube, quando fazes 25 anos de sócio, entrega-te um emblema de prata. Quando fazes 50 anos de sócio, entrega-te um emblema de ouro. Exatamente. E então eu, que sou sócio do Sporting desde que nasci, ok? Quando recebi o meu emblema de 25 anos de sócio, eu ofereci o meu emblema ao meu pai. Quem tem o meu emblema de 25 anos de sócio do Sporting é o meu pai. Porque eu só sou sócio do Sporting graças ao meu pai. Uhum.
E pronto, porque até aos 15 anos foi o meu pai que me pagou as cotas. A partir do momento que eu passei a ganhar a minha mesada, os meus pais, então o que é que queres fazer? Uma parte é para pagar a cota do Sporting, a outra parte é para os meus, para os meus lanchinhos. E por aí fora. No outro dia, foi giro, que no outro dia, foi giro, irónico, coincidência. O Boa Hora jogou contra o Sporting para a Taça de Portugal. Para a Taça de Portugal de handball. E o meu pai foi ver o jogo e o meu pai não me contou, mas estava o meu filho ontem ou anteontem. E eu não estou a inventar, isto é verdade. O meu filho virou-se para mim e disse assim: Papá, sabias que foi difícil para o avô? Então, mas porquê? O avô estava. Nós estávamos a ver o jogo e o avô celebrou os golos do Sporting e os do Boa Hora. Porque tu estás no Boa Hora e nós somos do Sporting, não é? Portanto, o avô estava a celebrar as duas coisas. E acredito que tenha sido complicado. Pior ainda, foi a minha sobrinha. A minha sobrinha, mais ou menos com a mesma idade, foi ver um jogo na altura do handball do Sporting. E, portanto, o desporto para ela só conhecia mais o futebol. Então, de futebol, não, de futebol há aqui jogos com 2, ok, 7 golos se for o Liverpool contra o Manchester United, não é? Então, os meus pais que foram ver o jogo com a minha sobrinha disseram que a minha sobrinha ao fim de 10 minutos já estava cansada, porque já tinha celebrado 8 golos, já estava cansada, não estava habituada. Ela estava, golo, 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 golo. E pronto, isso é uma das coisas espetaculares do handball. Do handball e todos os outros desportos em comparação, e as pessoas não têm esta noção. Os momentos de interesse ou os momentos de ação efetiva no handball, no basquetebol, do voleibol, tornam estes jogos em jogos muito mais, na minha perspectiva, interessantes do que o futebol. Porque eu corro o risco de ir ao estádio ou estar em casa a ver um jogo, estou ali a ver, vejo 22 fulanos a correrem atrás de uma bola, ou 20, porque os guarda-redes estão na baliza, a trocarem a bola entre si, não há remates à baliza, não há golos, não há situações. Corremos o risco de ter um jogo monótono. E de ser 0-0. E ser a 0-0. Enquanto, por exemplo, no handball tem há gol uma o tempo média todo. de 60 ou 80 ações por. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você tem razão no que você está falando. Né? Isto é a explicação do porquê, por exemplo, o soccer, o futebol, não é um desporto interessante para os americanos. Estão habituados ao basquetebol, ao futebol americano. Tudo bem que o futebol americano também acaba por ser monótono, não é? Porque pega. E o beisebol é monótono pra caramba. Exatamente, mas lá está. Tu sabes que no beisebol vais ter aquelas 10 rondas de atirar a bola e não sei o quê. Claro que se ele atira a bola ou ele falha, depois ficam ali uma eternidade à espera. Mas sabes que tens aqueles momentos. Aquilo é garantido para ti. Sim, sim. Enquanto no futebol corres o risco de ir ver um jogo e ficas 90 minutos a ver uma coisa que fica 0-0. Sem momentos de interesse, sem nada, sem emoção. Okay? E isto é uma das coisas que me ajuda a gostar mais, por exemplo, do handball, que é a modalidade a que eu me dedico, e pensar, será que vale mesmo a pena ir ver um jogo de futebol? Não, me apetece ir ver futebol. Então deixa que eu vou ver o seu. Combinado, como estávamos a falar, terei todo o gosto. E quais são as ambições do Hugo para os próximos anos? Olha, digo isto abertamente porque tem sido verdade. E convido-vos a vocês, um dia têm que lá vir. Nós neste momento estamos numa paragem da época, porque vão haver agora provas de qualificação para o europeu e portanto não temos tido jogos, mas quando tivermos jogos eu gostaria todo o gosto que vocês viessem lá ver e também conhecerem o ambiente do Boa Hora, porque eu uso muito o lema do Clube do Bairro, porque efetivamente aquilo é o bairro de Alcântara, ali numa fronteira entre Alcântara e a Ajuda, são dois bairros bastante populares e olhando o contexto, a sociedade, as pessoas que vivem ali à volta e o complexo desportivo que nós temos, porque o complexo desportivo do Boa Hora nós temos
pavilhão, temos o ringue de futebol de 5, temos cortes de ténis, temos um edifício de piscinas onde está a funcionar uma box de crossfit, um ginásio e está lá um recinto também de ténis de mesa. Portanto, há muito desporto que pode haver ali. Há muitas potencialidades, há muitas coisas que podem acontecer ali que fazem com que eu pessoalmente acredito que Benfica aqui em Lisboa, Benfica e Sporting estão num patamar completamente diferente. E eu acho que, por exemplo, em termos de Boa Hora, eu gostava de transformar o Boa Hora no terceiro clube de handball, porque é o meu desporto, aqui na região de Lisboa. Ainda há um longo caminho. Onde fica? Depois eu quero ver onde fica. Eu tô passando pela cidade direto, quem sabe uma hora eu vejo lá onde é. Sabes onde? Alcântara é mesmo ao lado da ponte. Tá. Se tu reparares, A ponte tá aqui, do lado direito e do lado esquerdo. se tu reparar, apanha os dois lados. Sim. Apanha os dois lados. Mas se tu reparares a primeira saída da ponte, assim que tu passas a ponte, Mas se a ponte pega, tem a que sair da primeira, direita. à direita, diz-te logo Alcântara e Belém. Sim. Alcântara é aí, é logo aí, é desse lado. Tu vês Vou ficar olhando pra ver ali. olha, uma curiosidade, sabias que costumamos dizer que em termos de desporto, em Portugal só existem dois clubes de Portugal, que é o Sporting Clube de Portugal e o Atlético Clube de Portugal. O Atlético Clube de Portugal é quando tu vais na ponte, tu olhas para a tua esquerda, vês aí um estádio e um pequeno pavilhão, mesmo assim na colina, se tu reparares, está aí do lado esquerdo um estádio antigo, é o estádio do Atlético Clube de Portugal. E o Atlético Clube de Portugal é sediado também na junta na freguesia de Alcântara. Boa hora. Eu nunca vejo aquele estágio funcionando. Ele está desativado ali? Não, aquilo... Funcionando. Não, até tem tido bastante vida, ao que eu sei que, por exemplo, recentemente o Benfica, em futebol feminino, embora disputasse os jogos ou no Estádio da Luz, naqueles jogos principais, ou na academia do Seixal, do Benfica, muitos dos treinos de futebol feminino do Benfica eram realizados aí no estádio do Atlético Clube de Portugal. Provavelmente não reparas que a atividade não, aquele ali. equipamento até que está bem conservado ali, parece que sim. Mas honestamente, quando a gente tá ali passando na ponte, Não te apercebes, porque é o seguinte, normalmente os jogos ali são ao domingo à tarde. E se calhar tu não passas ao domingo à tarde. Atenção que aquilo, eu não sei precisar, mas aquilo deve ser um estádio para aí com 5.000 ou 6.000 lugares. Uma equipa que, salvo erro, está no Distrital, não mete 5.000 ou 6.000 pessoas lá no estádio. Portanto, tu, se calhar quando passas, não reparas que vês aquilo abandonado, parece-te abandonado porque não vês as bancadas cheias. Sim. Quando na verdade se calhar estão lá as pessoas. E calhar quando passa lá à noite, que está claro, que dá para ver que está bem conservado, é a hora que vai ter algum jogo, alguma coisa ali. Talvez, sim, exatamente. Tá bom. E, bom, como o nome do nosso podcast diz, chama-se Latitude, e Latitude vem de viagem, de locais e tudo mais. E a gente sempre gosta de perguntar para as pessoas que vêm aqui sobre qual é a sua próxima latitude. Né? Exatamente. Diga. Minha próxima latitude será Berlim. Berlim. Vou este fim de semana a Berlim. Era um desejo assim de algum tempo ou simplesmente vou porque gostaria de... Foi aqui um casamento de várias situações, nomeadamente a tal. Eu sou muito focado e dedicado na questão desportiva, portanto, em fins de semana que eu tenho provas, eu não faço nada, portanto, estou ocupado. Como agora tenho uma folga em que o campeonato está parado, a minha mulher aproveitou logo, olha, tirar férias, né? Tirar férias, temos que ir a algum sítio. E depois Berlim era um sítio
do ponto de vista geográfico e político, desperta-me todo aquele interesse por causa da Europa de Leste, a queda do Muro de Berlim. Quer dizer, como eu nunca tinha visitado, já tinha há algum tempo uma curiosidade de ir a Berlim. E depois em conversas também com a minha mulher, para encontrarmos um local onde eu nunca tivesse ido e ela também nunca tivesse ido, tivemos que estar aqui a esmiuçar tudo muito bem e decidimos Berlim. Parece que vai estar frio para lá, portanto. Fizeram o roteiro no final de semana, então. Ainda não o fizemos, Não? ainda não o fizemos, portanto, se alguém tiver sugestões para Berlim, É antigo isso aqui, deixa eu ver, que é 2012. ok. Mas tem bastante coisa aqui de Berlim. Vou 3 dias até Berlim, portanto, se alguém tiver sugestões além das trivialidades do Muro de Berlim e o Checkpoint Charlie e as portas de Berlim, eu estou altamente receptivo para seguir essas dicas. Ah, legal, legal. Bom, vamos falar do nosso patrocinador? Bora, mano, bora. Você vai falar do Atomy hoje, bora? Eu falo, vai. Uau, eu adoro. Bom, primeiro, antes de falar da Atomy, eu vou abrir aqui a caixinha. Isso, boa, mano. Eu vou abrir aqui a caixinha. Vai dar o nosso presente aqui. Hugão. Aqui. Tem aqui a escovita, pera lá, que eu vou abrir aqui pra ele ver. Vai dar a rosa pra ele, não? Não, você gosta de rosa? Tanto faz, não sei se fica bem com o cinzento. Aqui é o produto da Atomy, a escova. Uma escova toda corte a laser, magnífico aqui. Olha como brilha, não? Olha que coisa linda. Pulverizada a ouro, como você pode ver aqui nas cerdas. Ó, que maravilha. Ó, isso aqui é muito bom, tem muita qualidade, viu? E aqui, cortou? Ali, ó. Agora, Ali, essa pastinha aqui, ela tem um saborzinho de mel, que é uma delícia. com própolis. Exatamente, com própolis e vem uma coisita aqui dentro que eu não sei como é que chama. Um escovilhão. É uma escova Dá uma pra... olhada. É tipo um fio dental, né? É um fio dental. Não, isto é um escovilhão. Chama escovilhão, não é? Escovilhão de limpeza intradentária. Exatamente. É um clássico. Não, é um clássico. Isto é muito bom em vez de palitarem, porque, por exemplo, com palitos e essas coisas assim podem criar infecções e por aí fora, porque picam a gengiva e por aí fora. Estes escovilhões, quando são de qualidade, para a limpeza entre os dentes, então no meu caso eu tenho grandes intervalos entre os dentes, começa-me a fazer muita confusão. A minha mulher, onde é que tu vais? Eu tenho que ir limpar os dentes, que já tenho aqui um boi inteiro preso aqui entre os dentes. Já tem um steak que Já está um steak. Muito obrigado, muito obrigado. Foi. É um escovilhão. Um escovilhão, exatamente. É um produto aqui que a gente tem o apoio da Atomy, que é uma empresa sul-coreana que tem a escova, pasta, cremes estéticos, vitamina C, enfim, é um leque de produtos. Está aqui na Europa, em Portugal, tem no Brasil, tem em muitos lugares. E se você quiser, pode comprar direto com a Atomy, se filiar, enfim, basta você procurar o Rodolfo Barros no Instagram ou no Google. Ele vai estar sempre em primeiro lugar da lista. Ele que fornece esses produtos e vai poder te dar as indicações de onde você pode encontrar, certo? É isso aí. E tem o óculos aqui, ó, Rock Solid. Esse é o óculos de criança, tá? Ó, inquebrável. Show de bola. Aqui também. Esse aqui é o casual, fashion. Você consegue encontrar esses óculos no rocksolid.com.br ou rocksolid_eyewear no Instagram. Temos o cupom Latitude 25, né, Marco? Latitude 25, é isso aí. Tá aí na tela. Certo, produção? A produção tá ali, ó. Só colocar. Corta a produção. E é isso. Bom, vou Show de bola, agradecer. né? Tivemos uma aula de Não, handball hoje. handball, O cara manja muito, mano. handball, esporte em geral, cultura, O cara manja muito. ciclismo. Uma vez eu peguei e fiquei falando com esse cara aqui, antes de sair de uma reunião, comecei a conversar de boa com ele.
Ele me deu um show, uma aula de ciclismo também. Eu fiquei quieto, falei, vou embora. Eu não vou mais falar com esse Eu cara, queria não. ver, meu, porque ele é cheio dessa. Ele é cheio dessa. Deu uma surra nele, né? Não, eu é que lhe dei. Não, então é isso Ah, mesmo. Você deu uma surra nele aqui, sim, né? sim. Aí eu queria ter visto. Falamos da Foi- foi Operação, assim. Operação Porco, Puerto, falamos de um monte de Puerto. coisa. Ficou assim a olhar para mim. Você percebe? Ele disse uma palavra má que eu não vou dizer, porque estamos aqui no ar. Ficou assim. Fica. Você percebe mesmo disto? Fica assim, sem palavras. Ele É um bom subestima, sinal. ele subestima. Ele É um bom subestima. sinal. O Hugo é pior do que a velhota que eu vi uma vez quando eu cheguei aqui. Fui tomar um café, fui num café e tal. Aí a velhota assistindo assim, focada no Tour de France. Eu falei, uau, como é que pode isso? No Brasil você não vê essas coisas. E a velhota lá assistindo o Tour de France, assim, toda focada. Eu falei, o Hugo é igual a velhota. Assim. Foca ali. Disso. Eu tive problemas com a minha mulher quando começámos a namorar, porque ela dizia-me que queria ir para a praia e eu a dizer que queria ver o final da subida ao Tourmalet ou engolir o... Não, vamos. Não, pera Não, aí. espera aí, Espera espera aí. Deixa eu ver se ele ataca. Bom, gente, vamos encerrar aqui Vamos, esse podcast, bora. senão a gente vai começar o Não, tema ficávamos É, aqui, muda o não, tema. ficávamos aqui a noite toda. Obrigado Obrigado a por ter vocês aceitado pelo o convite, convite. pelo Obrigado. bate-papo, Hugo. Fica de Valeu. pé, venham lá visitar Vamos, venham lá agora tem que visitar o Boa Hora, voltar o a campeonato. temporada. Sim, eu Manda o faço convite, a gente questão, vai assistir um jogo lá com se você faz lá. favor, venham lá. Exatamente. E você que está assistindo a gente aqui agora e que está assistindo, acompanhando a gente nos outros episódios, não deixe de compartilhar, né, o nosso Latitude Podcast com seus amigos. Aqui do meu ombrinho tem o QR Code, né? Isso. Vai estar no Spotify amanhã, no Exatamente. final da tarde. Vou caminhar para você, quiser compartilhar para todo mundo lá. YouTube também a gente vai subir o vídeo lá. E aí é só curtir depois o episódio lá, essa aula de handball. Exatamente. É isso aí. Mais alguma coisa? É Não. isso? Então- Até sábado, né? Exatamente. Semana que vem é sábado, né? Eu acho que sim. É? Você vai Sábado? falar com a nossa assessora. É, fala com a assessora, porque A gente tem não faz assessora. nada agora. Não, tem assessora. Tem assessora. Assessora, você que vai falar depois. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Ai, assessora. Hoje é dia dela. É, Eu hoje é vou dia levar